Eu quero dar bem-vindo a você que está nos assistindo pela internet neste exato momento. Tenho um casal de amigos pastores ali em Goiânia, que eu quero mandar um abraço especial para eles. Pastor Luiz com sua esposa, pastora Ana Maria de Oliveira, que Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui junto com vocês, fazemos parte do corpo de Cristo. Vocês no Brasil e nós aqui, todos trabalhando pela boa causa, que é alcançar o mundo para Jesus. Amém? Todos encontraram Lucas, capítulo 15? Então vamos começar, porque temos uma longa caminhada para percorrer. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Parábola do filho pródigo. Versículo 11 diz assim: E Jesus disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e as alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Feche os seus olhos neste momento. Pai, ministra ao nosso coração, assim como o Senhor já ministrou desde o começo do culto. Agora fala, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Usa-me, Senhor, como teu instrumento, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.
Eu gostaria de pedir a alguém que trouxesse um copo de água para mim, por favor. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus Cristo contando 3 parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da moeda perdida, o dracma perdida, e a última ele conta a parábola do filho pródigo. Essas 3 parábolas, elas se entrelaçam entre si. Uma parábola completa a outra. O cerne dessas parábolas são as mesmas. E a propósito, parábola é um recurso literário usado para trazer à luz coisas não entendíveis através de coisas corriqueiras do dia a dia. Parábola é um recurso literário usado para trazer à luz coisas espirituais com coisas do dia a dia. E Jesus está ministrando a essas pessoas, aos seus ouvintes, que no caso, primariamente ali, a Bíblia diz que eram os publicanos, ou cobradores de impostos, e pecadores. E um segundo grupo de pessoas, que eram os fariseus e os escribas. Essas parábolas, na mente deles faziam sentido, porque eles entendiam as coisas do dia a dia ali. E eram aplicadas primeiramente para eles, mas elas podem ser aplicadas e devem ser entendidas no nosso contexto. Como eu disse, o cerne das parábolas são o mesmo. Se nós pararmos para entender, nós podemos ver nessas parábolas falando do grande amor de Deus. Do Pai que procura a sua criação perdida. O Deus que está nos oferecendo uma restauração. Isso faz parte do cerne dessas parábolas. Eu quero rapidamente falar com vocês sobre a parábola, a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Quero que vocês entendam uma coisa. A ovelha é um animal completamente alheio à localização. Ela não tem sentido de direção, uma ovelha. Se uma ovelha se afastar do seu grupo, ela não tem por si só como voltar. Se uma ovelha caminha, ela vai se perdendo cada vez mais. É necessário que o seu dono, o pastor, vá ali e atrás, traga de volta. Em outras palavras, a ovelha é um animal tonto. Aqui nos Estados Unidos nós usamos a palavra estúpido, e ela tem uma conotação um pouco mais branda do que no português. Estúpido aqui é algo que não é tão inteligente. Mas eu posso usar, a ovelha é um animal estúpido. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver uma ovelha sendo treinada para ser guia de cegos. Quantos já viram? Levanta a mão. Ninguém, você nunca viu, e vou te falar algo, sem medo de errar, você nunca vai ver. Quantos de vocês já foi num circo e viu uma ovelha pulando de um tamborzinho ao outro? Você nunca viu e nunca vai ver. Quantos de vocês já viram uma pessoa pegar uma bola ou um pedaço de pau e jogar e falar, vai e pega, e a ovelha ir correndo, pegar e trazer para o seu dono? Nunca aconteceu. Numa praça pública, você já viu uma ovelha ir lá numa caixa e tirar uma mensagem e levar a mensagem para alguém? Isso não vai acontecer. Porque a ovelha é um animal que não tem inteligência. Não tem senso de direção. Se ela se afastar do seu rebanho, é necessário que alguém vá e busque a ovelha. Duas coisas podem acontecer quando a ovelha se afasta do seu rebanho.
Primeiro, ou ela morre de fome ou sede, ou ela vai ser alvo de algum predador. Isso é ovelha. A próxima parábola fala de algo inerte, algo sem vida, que é uma moeda. Diz que uma moeda caiu na casa e a sua dona foi procurar. Nos tempos de Jesus, as casas de pessoas comuns, pessoas normais, eram casas sem janelas. O piso era piso batido e muitas vezes tinha lama ali dentro. Então, quando caía uma moeda, era difícil encontrar. Na nossa casa, se nós perdemos, não deixamos cair e vemos, mas se nós colocamos e não lembramos, é difícil encontrar, porque nós não vamos ouvir uma vozinha dizendo, eu estou aqui. A moeda não tem como fazer isso, é algo inerte, inanimado, sem vida. E Jesus está usando essas parábolas para ensinar aquele grupo de pessoas ali que esses objetos inanimados claramente não tinham capacidade nenhuma de por si só voltar ao seu dono. Não tinha nenhuma capacidade de por si só voltar ao seu dono. E essas duas figuras não podem encontrar o caminho de volta para a mão dos seus donos. Jesus está mostrando que a salvação é um ato que vem de Deus. Está mostrando ali para aquele grupo de pessoas que a salvação é um presente de Deus. É a misericórdia de Deus, que requer o nosso arrependimento. E a verdade, o arrependimento é a reflexão, é a nossa reflexão, é fruto da reflexão da nossa culpabilidade. Entendemos que somos culpados. O arrependimento vem quando nós percebemos que somos pecadores, que erramos, que cometemos erros. O arrependimento vem quando nós percebemos que nós somos completamente dependentes desse Deus que nos dá a salvação. E o arrependimento é nos despir completamente do nosso orgulho e nos entregarmos na mão deste Deus que voluntariamente nos entrega, nos dá o seu perdão. Se você não aprender nada nessa noite, anote isto com você. O arrependimento não move Deus a nos procurar. O arrependimento não move Deus a nos procurar, mas diz sim àquele que já estava nos procurando. O arrependimento, ele diz sim àquele que já estava nos procurando. Tendo falado rapidamente sobre essas duas parábolas, eu quero falar com vocês sobre a parábola do filho pródigo. Quero mostrar para vocês alguns fatos importantes que Deus falou muito no meu coração durante algumas semanas, que eu me debati, aonde eu ia, dormia e Deus estava falando comigo. Se nós formos para o versículo 12 de capítulo 15 de Lucas, diz o seguinte: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. Observamos que a herança foi repartida entre os dois filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo pediu, mas a herança foi repartida entre os dois. Nós podemos ver aqui a cumplicidade dos dois irmãos nessa herança. E através disso eu quero nessa noite aplicar essa parábola nas nossas vidas como povo de Deus que está na casa do Pai. Povo de Deus que está na casa do Pai. A figura desse Pai nós podemos ver claramente como a figura de Deus. Mas agora nós temos o filho mais moço e o filho mais velho.
E nós podemos ver que dentro do povo de Deus, dentro da casa de Deus, nós encontramos essas duas figuras. E eu quero falar primeiro da figura do filho mais moço. Esses são os que estão na casa do Senhor, tipos de pessoas que estão na casa do Senhor. O primeiro tipo diz de pessoas amantes de si mesmo. São os insensatos, o filho mais novo, amante de si mesmo. Estão na casa do Pai, experimentam o amor do Pai, vivem embaixo da proteção do Pai. Tem tudo que o Pai lhe oferece. Tem identidade de filho. Tem honra de filho. O Pai lhe dá tudo. Lhe dá o melhor, lhe dá coisas eternas. Mas mesmo assim, o filho mais moço, o filho insensato, o amante de si mesmo, querem experimentar as coisas do mundo. Experimentar tudo que o mundo tem para oferecer. Querem deixar tudo que o Pai está dando para viver as coisas que o mundo tem a oferecer. Eles dizem, é meu direito de viver isto. É meu direito, eu quero viver. Dá-me o que é meu por direito. E eu quero deixar claro nessa noite para vocês que o direito não tem nada a ver com o certo e o errado. Nós podemos ter o direito, nós podemos dizer, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, mas isso não significa que é certo. Qualquer pessoa tem o direito de fazer o que quiser, mas isso não significa que é o certo. Eu não creio que esse moço, esse filho mais jovem, foi para o mundo porque imaginou que havia um mundo. Estava no Pai e de repente na casa do Pai imaginou, existe um mundo lá fora. Ou alguém disse para ele, há um mundo lá fora. Eu creio que lentamente ele começou a conhecer o mundo. Eu creio que talvez esse filho que estava na casa do Pai começou a visitar o mundo. Começou a ir para o mundo. Começou a sair, a visitar as bailadas ou os clubes que estavam lá do outro lado da cidade. O filho insensato, o filho amante de si mesmo, queria experimentar as coisas. Talvez abandonou a casa do Senhor, saiu aos poucos, talvez começou com seus amigos fumando um cigarro, tomando um gole de cerveja. Depois começou a fumar uma maconha medicinal. E depois estava no crack, na cocaína. Até que de repente disse, estou fora da casa do Senhor. Eu quero ir para fora da casa do meu Pai. E foi para o mais longe, foi para o mundo. Um dia, quem sabe, esse filho, ainda na casa do Pai, apareceu vestido com roupas, ou quem sabe esse filho é uma filha, ou quem sabe é um pai de família, uma esposa, aparece na casa do pai, com a roupa e o pai diz, meu filho, ou minha filha, que roupa é esta? Que sensualidade é esta? Muitas vezes, a sensualidade do mundo está entrando dentro da casa do Senhor, através das nossas roupas. E lentamente, aqueles que estão trazendo essa sensualidade, são aqueles que vão devagarzinho, se mesclando com o mundo. E o pai está dizendo, meu filho, que roupa é esta? Minha filha, que roupa é esta? Nós somos chamados por Jesus Cristo para ir fazer a diferença no mundo, ganhar o mundo para Jesus.
Mas nós estamos como igreja permitindo o mundismo entrar dentro da igreja. E eu adverto, trago essa palavra de advertência a você que é ministro na casa do Senhor. Cuidado com a sensualidade. Cuidado com a exposição do seu corpo. Você está na casa do Pai. Eu creio que essa paixão, ela não nasce repentina, ela nasce lentamente. Talvez um dia o filho pródigo, o filho mais moço, chegou na casa do pai, já falando como o mundo fala, com o sotaque do mundo, as palavras usadas no mundo. Palavrões, palavras torpes na boca. E diz: sou filho, pertenço à família. Como eu disse, eu não creio que esse filho pródigo, esta filha pródiga, saiu da casa do Senhor, ou essa paixão nasceu nela repentinamente. Tudo começou lentamente na vida dela, ou na vida dele. Quando sem perceber já estava dizendo: estou longe, eu quero gastar tudo o que eu tenho. Chega de caretice, chega da casa do Senhor, tem tanta coisa no mundo que eu preciso conhecer. Esses são os amantes de si mesmo. O filho mais moço não tem consciência de que os prazeres do mundo são passageiros, de que o mundo lá fora é temporário, essas coisas vão passar. Um dia, o nosso dia de encontrar com o Senhor vai chegar, e que vou apresentar a Ele as marcas do mundo em mim. O que o filho mais moço vai apresentar as marcas do mundo para o pai? O pecado destrói. O pecado destrói as pessoas, destrói as vidas. O pecado rouba a nossa identidade de filhos de Deus, passamos a ser escravos do pecado. O pecado traz acusação, e é exatamente isso que Satanás faz, nos conduz ao pecado, e depois ele nos acusa diante de Deus e dos homens, está roubando o nosso testemunho. Não pense você que Satanás não sabe exatamente o que agrada o seu coração. Ele sabe exatamente o que vai usar para ti, para pegar este filho mais moço, ou filho pródigo. Exatamente. A melhor alegoria que eu acho para isso é de um pescador. O pescador, quando sai a pescar, ele sabe exatamente que tipo de peixe ele vai pescar e que isca ele vai usar. Se você já pescou e você sabe como pescar, você coloca a isca ali no anzol e joga a linha. Quando o peixe morde, você fisga e você solta a linha, para que o peixe vai e se debate. E à medida que ele vai cansando, você vai trazendo. É assim que Satanás faz com as pessoas. Coloca a isca adequada para cada pessoa, e quando ela morde, ele deixa ir, e deixa ele se debater, e vai trazendo aos poucos. Quando chega perto, ele tira do habitat natural e joga dentro de uma cesta onde há morte. É assim que acontece com o filho pródigo. Não tem noção de que o pecado é destruidor. Não tem noção de que o pecado traz acusação, e não tem noção de que o pecado traz desonra. Quantas pessoas que um dia foram casadas, quantas pessoas que um dia, homem ou mulher, tiveram uma família, casados, e por causa do pecado destruíram, por causa de adultério destruíram o seu casamento, e hoje são pessoas que estão vivendo momentos de desonra na sua vida. Não somente você, mas seus filhos são afetados.
A família toda é afetada pela desonra. O pecado traz desonra. Quantos jovens estiveram um dia na casa do Senhor? Quantos jovens um dia tinham uma casa que eles poderiam ir? E hoje, por causa do pecado, o único lugar que eles dormem estão nas calçadas, nas ruas. Não tem comida. Sai de lata em lata de lixo buscando o que comer. Quantos jovens estiveram dentro da casa do Senhor e hoje estão vivendo dessa forma? Porque um dia disseram, dá-me a parte da minha herança, porque eu quero ir para o mundo e viver. Eu dei o quadro para vocês. Um quadro sofrido, destruído. Daqueles que vão e se rebentam lá fora. Mas dou graças a Deus, porque essa parábola mostra o pai de braços abertos esperando o filho para honrar. Nós temos que orar por aqueles que um dia estiveram sentados neste banco. Homens, mulheres, jovens e crianças. Para que eles voltem e sejam honrados na casa do Pai. O segundo grupo de pessoas que encontramos dentro da igreja. E eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, que Jesus falou, que dentro da casa, que no povo de Deus, seria compostos de duas coisas, de trigo e de joio. Isso não sou eu que estou criando. Trigo e de joio. E eu quero dar a segunda opção, a segunda forma de pessoas que se encontram na casa do Senhor. Representado pela figura do filho mais velho. Esses são os justos aos seus próprios olhos. É aqueles, como disse Jesus, Mateus 23, 27, sepulcros caiados. Cegos, guias de cegos. São aqueles que vivem o que não falam e falam o que não vivem. Estão na casa do Pai somente para criticar. Criticam tudo. Criticam o louvor. Criticam o cantor que estava cantando no louvor. Criticam o pastor. Criticam a mensagem pregada. Neste exato momento, eu sei que tem pessoas no seu coração, dizendo no seu coração, que mensagem dura, pastor. Mas Deus sabe como eu me debati para não trazer essa palavra hoje. Hoje pela manhã eu tive a confirmação, quando estive no culto ali em Brisbane, através do pastor Daniel, as palavras que ele estava falando no louvor. Depois a mensagem pregada pelo pastor Ribamar. Vi exatamente que Deus estava falando comigo nessas passagens, nessa mensagem. Pessoas que vêm para a casa do Senhor para criticar, criticam os irmãos que estão sendo abençoados, que estão bem. E se os irmãos não estão bem, criticam e dizem, acha pouco, é porque estavam em pecado. Criticam, mas não ajudam em nada. Não contribuem em nada. E sempre justificam as suas atitudes. Na verdade, essas pessoas nem têm prazer de estar na casa do Pai. Nem têm prazer de estar na casa do Pai. Quando muito, aparece um culto por semana. São aqueles que morrem de medo de morrer de overdose de culto. Não aparecem, culto de vigília nem se fala. Chama para um culto de oração, culto de vigília, aparece
Graças a Deus nós temos os adolescentes agora encorpando no culto de vigília. Mas se não tivesse eles, possivelmente teríamos 10 pessoas. Se eu não estiver exagerando. E aonde estão os ministros da casa do Senhor no dia que nós temos uma vigília? Aonde estão aqueles que cantam no púlpito, que pregam, no dia que temos uma vigília na casa do Senhor? Aonde estão aqueles que estão ali recebendo as pessoas no dia que temos uma vigília na casa do Senhor? Não oram, não leem a palavra, só o domingo está bom. E olha lá, não respeitam a sua liderança, não respeitam os seus pastores, e ainda dizem que é um presente de Deus para essa igreja. Misericórdia, presente de Deus para essa igreja. Na verdade, essas pessoas não têm misericórdia de ninguém e não conhecem a misericórdia de Deus. Não entendem a misericórdia que Deus passa ou dispensa às outras pessoas. Não conhecem o amor do Pai. Não sabem que Deus quer desfrutar da nossa presença. Que Deus quer nos amar, nos abraçar. E ainda traz justificações teológicas, pastor. Dizem que para servir a Cristo, para fazer parte do reino de Deus, eles podem orar em casa mesmo. Isso é verdade. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem recebe Jesus, o que Jesus disse? Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E Ele enviaria o Espírito Santo para que habitasse em nós. Se você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deixe-me mostrar o pacote completo. Você recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a igreja vem cheia de pessoas como eu e você. E você tem que ter comunhão conosco. E você diz, eu não preciso da igreja, eu posso orar em casa. Você precisa de ter Jesus Cristo no seu coração. Essa é a verdade. Eu sou casado, se alguém me convidar e falar, William, você é meu melhor amigo, eu quero que você venha na minha festa, mas eu não gosto da sua esposa, não traga ela, eu vou dizer, bye bye. Porque onde eu não posso ir? Onde eu vou e ela não pode ir, eu não vou. E onde ela for e eu não puder ir, eu espero que ela não vá também. Pastor, é difícil, né? Mas é verdade. Sabe quando tem... Eu só não vou em chá de panela, chá dessas coisas. Mas é verdade. Você aceita Cristo, você recebe o pacote completo. Você não tem como escolher um e deixar o outro. Se é uma vez eu entendo, se é duas eu entendo. Mas o ano inteiro, aonde você estava? Aonde você tem estado? Não dá para entender. Na verdade, tudo que conhecem, o filho mais velho, tudo que conhece até hoje, não passa de religião e regras. Tem vivido muitos anos na casa do Pai e apenas conhecem regras. Não tem tempo para oração, quem dirá para ler a palavra? Vivem uma mesmice espiritual. Na verdade, eu quero mostrar para vocês que tanto o filho mais velho como o filho mais moço, nenhum dos dois conhecia o pai que tinha. Nenhum dos dois. Esse grupo de pessoas, nenhum deles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro delas. Os dois viviam em cumplicidade, tanto o filho mais velho como o filho mais moço. Se percebe claramente que eles não conheciam o Pai e não tinham o Pai
dentro do seu coração. Jesus Cristo nos ensina no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Ele nos ensina, nos fala a respeito do nascimento espiritual. Versículos 5 e 6, ele diz o seguinte: é necessário, na verdade é necessário nascer da água e do Espírito, porque quem não nascer da água e do Espírito, não vai fazer parte do reino de Deus. Nicodemos, é necessário nascer. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 5, que as coisas da carne inclinam para a carne e as coisas do Espírito inclinam para o Espírito. Então, se você teve um nascimento espiritual, ter um nascimento espiritual é ter uma vida nova em nós. As pessoas que não nasceram espiritualmente não têm prazer nas coisas espirituais. Mas quem nasceu espiritualmente tem desejo de estar na casa do Senhor. Tem vontade de estar na casa de Deus. Tem prazer de estar com as coisas concernentes ao Pai. Quem é nascido de novo tem paixão pelas coisas espirituais. Se move com as coisas de Deus. Amam as coisas de Deus. Tem prazer de estar na presença do Pai. É assim são aqueles nascidos de novo. Estávamos ali na sala, antes de entrar, o pastor Kiko estava falando sobre a vida de Paulo. Quando nós nascemos novamente, há uma transformação completa na nossa vida. Nós nascemos do Espírito, nós temos que ter esse desejo insaciável dentro de nós, essa paixão pelas coisas de Deus. Nós precisamos ter esse fogo ardendo dentro de nós, pelas coisas do nosso Pai, pela igreja, pela palavra, pelas coisas espirituais, porque Deus tem muito mais para nos oferecer. Pastor Ribamar falou hoje pela manhã explicando a respeito da paixão pelas coisas de Deus, e ele deu um exemplo quando ele namorava com a Andréia. Eu quero dar um exemplo mais próximo aqui, que todos entendem. Estava vendo o Samuelzinho, 3 anos de idade, não é isso, Daniel? Pastor Daniel, 3 anos de idade. Vou dar um exemplo de paixão. O Samuelzinho nasceu com paixão para a música, paixão para tocar instrumento. A todo instante, todo momento que tem uma folga, ele senta ali na bateria e quer tocar bateria. Isso é paixão. Com 3 anos toca bateria melhor do que a maioria de nós. Com 5 anos vai tocar melhor ainda. Isso é paixão. Quando não está na bateria, ele está na guitarra. Se você foi na festa Arraial dos Santos, 2 sábados atrás, tá? Estava ali o Silas na plataforma cantando e tocando. O Samuelzinho subiu ali e se sentiu a tampa da Coca-Cola. Começou a cantar e sentiu, parece que veio umas crianças, essas crianças eram fã dele, e ele foi dando tapa nas mãos das crianças. Ele sentiu como se ele fosse um cantor profissional já. Faltou descer e dar autógrafo. Ele tem paixão por isso, para cantar, para fazer essas coisas. E assim é a nossa vida. Nós temos que ter paixão pelas coisas espirituais. Tem esse fogo queimando dentro de nós, meus irmãos. Nós temos que sair dessa mesmice espiritual. Nós temos que ter desejo insaciável dentro de nós de viver uma vida longe do pecado. Temos que ter cuidado com o que falamos. Temos que ter cuidado com o nosso testemunho. Buscar a Deus todos os instantes. É impossível isso, aparentemente sim, mas se o Espírito Santo está dentro de você, ele te conduz a fazer essas coisas. Que é nascido do Espírito Santo, tem uma vida transformada. Nós estamos trabalhando, a partir de mês de setembro, nós queremos conduzir a igreja a um nível espiritual mais elevado.
Queremos acender o fogo do Espírito Santo dentro de vocês. O nosso papel é isso, é conduzir vocês. Jesus não tem prazer em igreja morna em lugar nenhum. Jesus desde o começo mandou uma carta para a igreja de Laodiceia e disse que a igreja morna ele iria vomitar. Ele quer cristãos cheios da presença dele. Somente assim nós transformamos esse mundo. Somente assim nós damos o testemunho de que somos cristãos de verdade. Jesus quer uma igreja sadia e forte. Por isso, estamos trabalhando em fazer 40 dias de reforma. Nós queremos que a igreja trabalhe conosco para ler a palavra, para orar, gastar tempo para crescer espiritualmente. Nós precisamos recusar as coisas que o inimigo tem tentado colocar dentro da nossa mente. Coloca na nossa mente dizendo que eu sou cristão, mas cristão tem atitude de vida. Cristão tem a atitude de quem tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Eu me recuso a viver uma vida de mornidão. Eu me recuso a viver um cristianismo de mornidão. Eu me recuso a viver um cristianismo frio. Nós temos que buscar mais de Deus. Nós temos que buscar mais do Espírito Santo. Eu me recuso a viver uma vida em que eu não cause impacto na vida de outras pessoas. Em que eu não inspire outras pessoas a viver uma vida espiritual melhor. Eu me recuso a viver uma vida que não inspire outros. Que não inspire jovens, que não inspire crianças, que não inspire pastores, pregadores a viver uma vida melhor. Eu me recuso a viver uma vida morta cristã. Nós precisamos buscar isso de Deus. Eu tenho certeza que Deus pode acender este fogo dentro de nós. E é isso que Ele quer. Eu me recuso a viver uma vida cristã em que as pessoas não reconheçam a diferença dos filhos de Deus, dos filhos da luz e os filhos das trevas. Eu queria pedir você que baixasse a sua cabeça nesse momento e fechasse os seus olhos. Eu tenho trazido essa mensagem à igreja. Deus sabe o quanto é difícil, porque antes, acima de tudo, Deus ministra o meu coração. Ainda pela manhã, eu pensava em trazer uma outra mensagem, mas quando vi sendo confirmado pela manhã, e Deus usa os seus profetas, cada um na sua identidade, na sua forma. Deus usou profetas que choravam. Deus usou mensageiros, todo loucão como João Batista. Deus usou mensageiros como Elias, que em momentos tinha problemas de tristeza profunda. E Deus nos usa na nossa própria identidade para falar as mesmas mensagens que Ele está falando à nossa igreja nas últimas semanas. Falei nessa noite sobre filhos que estão na casa do Pai. Nessa noite, eu quero dar a oportunidade para você, que diz no seu coração, pastor, eu quero uma vida transformada. Eu quero que esse fogo do Espírito Santo arda em mim. Eu não quero ser visto nem como o filho pródigo que perdeu tudo e voltou ferido, machucado. Não quero ser como
os escribas e fariseus como sepulcros caiados. Eu quero novidade de vida em Cristo. Se você é essa pessoa, levante a sua mão. Se você é essa pessoa, levante a sua mão. Você diz: pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Estou vendo essa mão, pode abaixar. Estou vendo essa mão, pode baixar. Você diz: pastor, eu quero que o Espírito Santo me enche. Minha boca e suspiro, Eu quero ter essa paixão pelas coisas do Pai. pois tenho sede de ti. Eu quero ser filho. Quero ter honra de filho. Minha boca e suspiro, minha alma anseia por ti. Pois Se Deus tem mais sede para mim, eu de quero ti. mais. Se você está orando assim, levante a sua mão. Abro minha boca e Pode baixar a sua mão, eu tenho suspiro, visto. minha alma anseia por ti, pois tenho sede. Pai, em nome de Jesus, Como assopra sorte o teu suspira Espírito sobre pelas cada águas, pessoa aqui nesta noite. minha alma anseia por ti. Cada pessoa que levantou a mão não foi para mim, mas foi para ti, dizendo: Abro Espírito minha Santo, boca e suspiro, Jesus, minha Filho de alma Davi, tem anseia misericórdia por de ti, mim. pois Restaura a minha tenho vida. sede de ti. Renova a minha vida espiritual. Está sentado